Agora, participação especial. E agora, nossa participação especial, ele já está aqui, não sei se ele está me ouvindo. Alô, doutor César Vasconcelos. Olá, Lu. Alô, tá ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo muito bem. Eu quero saber se os nossos ouvintes estão ouvindo bem ou estão ouvindo com algum eco. Porque a gente costuma ouvir bem aqui, mas às vezes eles falam que eles estão ouvindo com eco. E esse é o grande problema. Mas aos nossos queridos ouvintes que estão aqui, que estão chegando aqui, que não conhecem ainda essa figura ilustre que embeleza o nosso programa aqui de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, ele é o doutor César Vasconcelos e eu vou apresentá-lo para vocês agora. Doutor César Vasconcelos de Souza, eu gosto muito de falar que ele é de Souza, porque eu também sou de Souza, sinto assim uma familiaridade, isso é muito bom. Ele é um médico psiquiatra, ele é especializado em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pela Associação Médico Brasileira. Dr. César, ele é palestrante, ele é escritor, ele é apresentador do programa Claramente na TV e Rádio Novo Tempo. Ele é autor dos livros Casamento, o que é isso? Ainda tem o livro Consultório Psicológico e o terceiro livro Saúde Total. Ele tem um audiolivro, O Casamento, que é isso, você pode colocar aí no seu som e vai dirigindo e vai ouvindo aí o seu livro, os conselhos que ele dá ali. Ele também está nas páginas do Facebook, do Instagram, também está no YouTube. Tem um site fantástico e eu passo para você agora o endereço do site do Dr. César Vasconcelos, porque vale a pena conferir. Ele deixa lá vários artigos lindos, importantíssimos, que traz para a gente muito conteúdo e muito aprendizado. Eu estou falando isso porque eu leio, eu conheço, então eu posso falar que o conteúdo é muito bom. E o site é doutor, em extenso, doutor César, com S, ok? doutorcesar.com. É simples. Então, vá lá, queridos. Quero ainda contar para vocês que o Dr. César já está há mais de 35 anos aí escrevendo como colunista aí de revista e de jornal. Ainda preciso falar, não posso esquecer, que se você entrar no nosso site www.novotempoeua.com, você também pode encontrar lá Dr. César. Quando você clica no Dr. César, já cai lá no site dele e você então pode encontrar todo o conteúdo. Falei tudo, Dr. César? É isso, Lu. E o meu canal do YouTube é o youtube.com/claramente-NT, NT de Novo Tempo. Então ali estão os programas gravados na TV Novo Tempo, os programas mais antigos, são maiores. Então, repetindo, youtube.com/claramente-NT, tudo junto, NT de Novo Tempo. Gente, vocês não podem perder. Vão lá nessas redes sociais, entre lá no site, porque tem muita coisa boa, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Boa noite, doutor César, tudo bem? Boa noite, Mix, tudo bem, querido? Olha, eu tenho boas notícias, viu? Tô bem, boa notícia, não tem eco, eu já investiguei, que bom. Tá? Mas olha, antes do senhor começar a fazer sua fala aí, eu queria mandar um abraço aqui para a Beth, que está nos assistindo, Lu. E também temos aqui um dos nossos doadores, o Eliel Costa, tá? Ele está assistindo. Que legal! Um abraço para você, Eliel. Seja bem-vindo e participe mais aqui conosco. É verdade. Então, doutor César, são 7h28. E nesse momento nós passamos aí o microfone para o doutor, que o senhor possa fazer um bom uso, que o Espírito Santo possa continuar te usando, porque a gente sente que ele sempre te usa, com esse tema que vai falar muito para a gente. Nós somos aí extrovertida, introvertida, o que mais traz aí para a gente? Vamos lá, boa noite a todos, é um prazer estar de novo aqui, graças a Deus é uma oportunidade que Deus me concedeu através de Mitz e Lu, nesse programa que eles fazem tão importante, né?
E hoje eu queria falar sobre realmente esse assunto de introversão, extroversão. Tem uma psicóloga e pesquisadora norte-americana, a doutora Elaine Aron. Ela verificou que existe um traço de personalidade que ela denominou em inglês HSP, Highly Sensitive Person, ou seja, pessoas altamente sensíveis. Essas pessoas possuem algumas características, como, por exemplo, processamento cerebral mais profundo, uma alta sensibilidade para estímulos, uma resposta emocional empática e uma sensibilidade para com detalhes. Eu vou voltar a falar sobre essas características um pouquinho mais na frente. No mundo, nós temos cerca de 15 a 20% de pessoas com esse temperamento. Se você pensar que no mundo todo, atualmente, nós temos aí cerca de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, quase isso, ou em torno disso, então, de 15 a 20% dessas pessoas têm esse temperamento altamente sensível. Existem pessoas com temperamento altamente sensível que são extrovertidas e pessoas com temperamento altamente sensível que são introvertidos. A diferença não é muito grande. O sensível extrovertido, ele prefere compartilhar seus pensamentos e sentimentos falando e não escrevendo, né, quando tem um contato com um amigo confiável. Já o indivíduo com essa personalidade, temperamento altamente sensível, que é introvertido, ele prefere expressar o que pensa e o que sente escrevendo. Os extrovertidos sensíveis não gostam de compartilhar coisas da sua vida pessoal ou dos seus hábitos através das mídias sociais. Entretanto, para eles é fácil falar disso pessoalmente com pessoas que ele conhece, que ele gosta e que ele confia. Então, é importante a gente entender que introversão não é o mesmo que timidez. O surgimento da timidez no indivíduo não parece ser genético. Estudos científicos sugerem que o que se herdaria seria esse traço de sensibilidade altamente sensível, o qual não tem que produzir necessariamente a timidez numa pessoa, a não ser que exista um ambiente problemático, especialmente durante a infância ou adolescência. Então, uma pessoa altamente sensível, uma pessoa introvertida, é diferente de uma pessoa tímida. Ou seja, introversão não é a mesma coisa que timidez. Timidez é o medo, tem que ver com o medo de ser avaliado socialmente pelas pessoas. E a timidez é uma coisa dolorosa para aquele indivíduo, para o tímido. Mas a introversão não é vivida pela pessoa introvertida como sofrimento, como alguma coisa desagradável. O tímido não gosta de ser assim, tímido, mas o introvertido gosta de ser introvertido, ele gosta do jeito que ele é. Então, que características tem uma pessoa com temperamento altamente sensível? Bom, mais facilmente ela se sente incomodada por cores muito brilhantes, cheiros muito fortes, coisas barulhentas. Por exemplo, está andando pela calçada, passa uma ambulância com a sirene, e se incomoda muito o indivíduo que é altamente sensível. É uma pessoa que se sente agitada quando tem muita coisa para fazer em curto espaço de tempo. São pessoas que evitam filmes violentos, elas gostam de se retirar para um lugar mais sossegado nos dias de muita agitação. Ela tem uma vida mental muito rica, ela pensa profundamente. Na infância, os pais dessas pessoas altamente sensíveis, ou os professores, diziam que ela era tímida, ou era muito sensível. Aquela criança era muito timidazinha, muito sensível e tal. Então, é uma pessoa mais sensível diante de coisas sutis, né? Elas conseguem perceber mais detalhes do que as outras pessoas. Então, esse temperamento de introversão, ele é normal, já se nasce assim. Tem uma igual quantidade entre homens e mulheres. E é encontrado também, olha que interessante, em mais de 100 espécies de frutas, de pássaros, de peixes, de cães, gatos, cavalos e macacos. Então, a introversão é um traço de personalidade que leva o indivíduo a desenvolver estratégias de sobrevivência física e emocional,
Por exemplo, observando bastante antes de agir. As pessoas altamente sensíveis, elas são mais reflexivas, não são impulsivas, se dão melhor no trabalho e nos estudos quando não precisam enfrentar competição e se sentem incomodadas se estão num grupo de pessoas que fala muito alto, que fala demais, necessitando sair em algum momento para estar sozinha e recarregar as baterias. Então, as pessoas introvertidas, elas podem até ir, você vai para o seu trabalho, faz ali sua tarefa na empresa, onde for, e se ali tem que conversar muito por questões de trabalho, tudo bem, ela conversa, mas tem uma hora que ela precisa dar uma saída para poder aliviar a cabeça, né? Já as pessoas mais extrovertidas, não, elas ficam ali bate-papo o dia inteiro, ainda vai para casa, bate mais papos, aí entra no chat, aí fala com todo mundo, liga para todo mundo, né? É diferente. Então, o introvertido tem horas que ele precisa de um momento para ficar sozinho, dar uma caminhada, ficar no seu quarto, sei lá, para recarregar a bateria. Outras características da pessoa que tem temperamento altamente sensível são, por exemplo, elas são pessoas muito conscienciosas, ou seja, não são pessoas desligadas ou desatentas. Elas se preocupam em ajudar os que estão com algum problema no ambiente. Por exemplo, elas se incomodam ao ver alguém que está em pé num trem, né, no metrô ou no ônibus urbano, que merecia estar sentado. Ela olha aquilo, fica incomodada. Então, pessoas mais desligadas nem percebem isso aí, né? Também essas pessoas mais sensíveis, elas tentam não esquecer as coisas. Elas se sentem incomodadas quando está executando uma tarefa sob observação de outra pessoa. Ela não gosta disso, preferindo não ser observada, porque assim ela funciona e produz melhor e mais. Até uma dica, viu, queridos ouvintes, e Mitzi Lu, se você tem uma empresa que tem vários funcionários e ali com certeza vai ter alguma pessoa introvertida, se você botar essa pessoa introvertida para trabalhar numa mesa que tem 4 pessoas por em volta e tudo um de frente para o outro, possivelmente ela não vai produzir muito bem, embora seja uma pessoa inteligente, produtiva, criativa e que poderia ajudar muito a empresa. Então, a pessoa introvertida, coloca ela num cantinho mais sossegado, em que não tem ninguém olhando para ela. Ela vai produzir 10-0, né, se você botar em relação e botar numa mesa de frente para todo mundo aí. Deixa ela trabalhar em paz. Trabalhar em paz, sossegada no canto dela ali. Então, a sociedade ela se torna muito cruel ao valorizar e aplaudir pessoas assertivas, extrovertidas, que falam alto, que são agressivas nos negócios, e pode desprezar os introvertidos. Empresários que ainda não entendem o poder criativo dos introvertidos andam à procura de pessoas tipo cheguei, né? Mas será que os introvertidos não produzem? Olha, Susan Cain, autora de um livro best-seller, o livro chama-se em português O Poder dos Quietos, como os tímidos introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. Nesse livro, era engraçado que ela trabalhava na Bolsa de Valores de Wall Street, e depois mudou toda a vida dela, entrou para o campo do comportamento, psicologia, e esse livro é fantástico. Susan Cain, C-A-I-N de nariz, o sobrenome. O Poder dos Quietos é o nome do livro. Nesse livro, ela cita Dr. Jerry Miller, um psicólogo infantil, diretor do Centro para Criança e Família da Universidade de Michigan. Esse doutor Jerry, ele teve um paciente cujos pais tinham medo daquele filho, o paciente era um filho, uma criança, e os pais tinham medo daquele filho ter algum problema, né, e insistiam em levar o menino para ser tratado por psicólogos. O doutor Miller, ao atender o garoto, explicou aos pais que o garoto não tinha doença mental nenhuma a ser tratado, era um garoto normal. Os pais estavam preocupados, sabe por quê? Porque esse filho de 7 anos de idade, tinha um irmão mais novo, esse filho introvertido, de 7 anos, tinha um irmão mais novo, com 4 anos, que vez ou outra batia nesse mais velho, e o mais velho não revidava. Esses pais, eles eram profissionais ativos, assertivos, sociáveis, poderosos, né, nas suas empresas, muito competitivos. Eles achavam que não tinha problema o mais novo agredir o mais velho, e que o melhor a fazer era incentivar o mais velho a lutar. Eles queriam que o mais velho reagisse no modelo que o pai tinha na cabeça de filho mais assertivo.
Então, colocaram esse menino de 7 anos, o mais velho, introvertido, em esporte competitivo, levava o garoto em reuniões sociais, mas nada disso interessava aquele menino de 7 anos que preferia ficar em casa, estudar, ler, montar brinquedos, né? Era estudioso. Com dificuldade, então, de entender o filho, os pais pensaram que ele poderia ter depressão. Ah, será que meu filho está com depressão, então? O que foi descartado pelo Dr. Miller, que verificou que era um outro caso de falta de harmonia entre o filho e seus pais. Ou seja, o filho aceitava seus pais melhor do que eles, os pais, aceitavam essa criança, né? Então, nesse livro, a Susan Cain, ela comenta, lá na página 242, ela fala assim, aquela mesma criança em um lar diferente seria uma criança modelo. Mas aqueles pais ligados demais na vida social e empresarial não entendiam esse filho introvertido. O modelo de pessoa normal para eles, para esses pais, era alguém muito social, muito assertivo, muito agressivo nos negócios, mesmo sem riqueza de vida interior, mesmo sem empatia e talvez sem respeito para o consentimento dos outros. Então, a Susan, ela comenta que, ao buscar líderes em seus quadros, a maioria das empresas parece confundir liderança com autopromoção e exuberância. O introvertido sabe que dificilmente ele será o general que sai brandindo a espada na frente da tropa, né, das suas tropas, mas o introvertido tem tudo para ser o estrategista cujo plano vai garantir a vitória na batalha. Se não for o novo Alexandre o Grande, nada impede que ele seja um novo Albert Einstein, que é um dos muitos introvertidos cérebros que não se dobraram aos requisitos que poderiam encaixá-los numa categoria a qual eles não pertenciam e não queriam pertencer. Então, outro exemplo, Bill Gates. Bill Gates, ele é introvertido, não é tímido, mas é introvertido, né? Então, introversão não é doença, não é a mesma coisa que timidez. Timidez é uma coisa dolorida, mas introversão não. E então, se você é uma pessoa introvertida, parabéns, a sua vida interior é mais rica, né? Então é isso. Se tiver alguma pergunta sobre esse assunto, a gente pode discutir agora. Então, o introvertido vai respeitar o extrovertido e o extrovertido vai respeitar o introvertido. Inclusive, nesse livro, viu, Mitz, Lu e queridos ouvintes, a Susan coloca um capítulo sobre um casamento de um introvertido com um extrovertido. E como é que vai ser, né? É o que quero saber, como é que vai ser isso. É interessante, porque se alguma coisa semelhante. No caso desse exemplo real, um exemplo real, a mulher era introvertida. Então, o marido extrovertido. Então, esse marido queria, se dependesse dele, todo fim de semana tinha um monte de gente em casa para comer pizza, assistir filme e tal. Isso estressava ela. E agora, né? Eu posso falar deixa eu ver aqui, o próximo programa que eu vou estar com vocês, vou falar mais ou menos sobre isso. Me casei com alguém diferente. E agora? Vai ser o tema, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Mas no livro a Susan coloca isso. Então tem que chegar no acordo, né? Não é nem ela se anular. Então tá bem, querido, todo fim de semana traz quem você quiser para cá, não é isso. E também não é ele se anular, tá bem, querida, nunca mais trago ninguém aqui em casa, né? Vamos ficar só nós dois. Então a virtude está no meio. Perguntas, comentários? Doutor César. Sim. Doutor César. Então o que nós estamos falando aí, na verdade, é tipo assim, cada macaco no seu galho, para que haja uma produção adequada, seria isso? Sim, cada um tem que respeitar o perfil de estrutura de temperamento do outro, porque nesse respeito cada um vai produzir bem, seja na igreja, seja na empresa, seja na família, né? Então. Seja na rede de amizades. Né? Então é coisa horrível, você está num grupo de amigos e aí tem uma pessoa que não casou, não quer casar, vai ficar para titia, vai ficar para titia. Peraí, qual o problema? Né? Qual é o problema? Ninguém garante que só casados são felizes, nem só solteiros são felizes. Então, esse respeito de um pelo outro, né? Então. Outro dia eu estava aqui, fiz uma palestra, e aí foi até numa igreja, e aí, não sei se eu fiz a palestra nesse dia, mas eu estava na igreja esse dia. E aí chamaram um rapaz lá na frente, com a esposa, para ele cantaram a música e tal.
E aí fizeram as perguntas para o rapaz ficou um pouquinho vermelho. E aí um indivíduo que é um amigo dele falou assim, você ficou vermelho na frente de todo mundo, né? Aí ele ficou mais ainda. Aquilo me irritou, né? Me irritou. Aí no final de tudo eu fui lá, chamei esse rapaz que tinha feito observação que o outro ficou vermelho, eu falei com ele assim, meu amigo, olha, eu fiz o que Jesus falou, vai e fala com seu irmão, né? Eu falei, conversei com ele, vem cá, fulano, lembra que você comentou falei no mesmo dia, né, para não esquecer, você falou com aquele rapaz que ele ficou vermelho, deixa eu explicar uma coisa para você, a pessoa quando está numa situação dessa, que está vivendo pelo menos um momento de timidez, que fica sem jeito, fica avermelhada, a pior coisa para ela é alguém dizer isso, e você ficou vermelho. Então, mas eu sou amigo dele, vai entender e tal, o rapaz saiu com essa, né? É um bullying, né? Mas você entendeu, né? Não faça mais isso, porque a pessoa se sente mal ali, né? Ela está sem jeito naquele momento, e se você chama atenção disso, todo mundo olha, aí que piora tudo, né? Então, é isso mesmo, cada um tem que respeitar o temperamento do outro. Por exemplo, nas escolas, acontecem essas questões de bullying, muitas vezes por conta disso. Mas o meu ponto que eu queria abordar mais ainda, Salomão ele fala, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando se tornar adulto não desviará nem para a direita nem para a esquerda. Isso, na verdade, tem a ver com talvez um pouco dessa colocação. Por exemplo, tem pais que não sabem identificar quais são as pretensões, os talentos dos filhos. E às vezes, muita gente, eu já vi casos onde o pai, não, eu quero que o meu filho seja um advogado ou um médico. E houve um caso onde o filho falou, tudo bem, eu vou fazer o que você está querendo. E fez. E quando terminou, ele chegou e disse assim para o pai, ok, meu pai, aqui está o diploma que eu prometi, mas eu vou fazer o que eu quero. Seria mais ou menos isso, doutor César? E a outra pergunta é se existe algum tipo de melhora para quem é introvertido, para melhorar essa questão, porque pode ter os graus, né? Eu não sei. A primeira questão que você levantou, isso acontece em algumas famílias, né? Algumas famílias que são mais ditatoriais, que aí também, às vezes, junta a fome com a vontade de comer. Junta um pai ou mãe ditatorial que quer que o filho faça o que o pai quer, ou que a mãe quer, sem respeitar a individualidade dessa criança aí. Isso pode juntar, então, ao autoritarismo do pai ou da mãe, junto com um filho mais sensível, uma filha mais sensível que acaba cedendo essa pressão do pai. É verdade que às vezes o pai ou mãe pode fazer esse tipo de pressão, vamos dizer assim, não no sentido até maldoso da questão, mas porque às vezes o pai tem um sonho, né, a mãe tem um sonho que ele ou ela não conseguiram viver, e aí querem que o filho viva o sonho do pai ou da mãe no filho, né? E não tem nenhum mal a gente querer isso, né? Querer que um filho ou filha tenha uma certa profissão que quando a gente gostaria de ter tido, né? Não tivemos. Quando não tem problema. Né? Agora, temos que respeitar esse filho, vai querer isso ou não vai querer isso, né? Então, essa é uma questão. Sim, agora, a segunda pergunta, a segunda observação sua, não, eu lhe falei, introversão não é doença. O introvertido não precisa se tornar extrovertido para ter saúde mental. Não. O que pode acontecer, e nem o extrovertido tem que se tornar um introvertido, né, porque está exagerando. Não. Então, veja bem, é verdade que na extroversão e na introversão pode haver exagero. Por exemplo, o extrovertido pode querer o tempo todo estar se comunicando com as pessoas. O tempo todo, não dá uma folga, né? Então, isso é um exagero. Ele precisa de um momento para ele estar com ele mesmo. Por que é difícil estar com ele mesmo, né? Eu conheço pessoas que não conseguem almoçar sozinho na hora do trabalho, né? Porque, não consigo, tem que ter alguém comigo. Porque não consegue, não consegue. Por que você não consegue ficar com você mesmo, né? Algumas horas, né? Assim também, essa é uma pergunta para cada um responder. E a segunda coisa é o introvertido então, quer dizer, o introvertido também pode ficar tão na zona de conforto que também não faz contato com ninguém, não vai em reunião social, não participa de um grupo filantrópico, então fica lá muito na dele. Então, esses extremos de extroversão e de introversão é que cada um precisa trabalhar um pouquinho, né? Até nesse livro aí da Susan Cain,
aquele casal, a conclusão que eles chegaram então ela falou assim, querido, então foi o seguinte, uma vez por mês, vamos ter a galera aqui em casa, e os outros fins de semana eu fico com você, a gente vai curtir nós dois. Então tá bom, então, ou pode ser a cada 15 dias, ou coisa assim. Então, quer dizer, um respeita o outro, né, para não ficar cada um na sua zona de conforto e exigindo que o outro tenha que encaixar naquilo que eu sou, isso nunca dá certo. Mas, doutor César, mesmo nessa situação aí de acordo, não é um sofrimento para quem é introvertido, não? Por exemplo, no caso de ter gente dentro de casa, às vezes... Boa pergunta. Inclusive, a Suzy, ela comenta uma coisa interessante. Ela fala assim, quando era o fim de semana de ter gente em casa, ela não só pediu, ela não só chegou no acordo com o marido de ter só alguns fins de semana gente em casa, mas ela também fez um acordo com ele assim, quando tiver todos os seus amigos que você gosta aqui em casa, eu quero ficar com aquelas pessoas que eu me sinto mais confortável. Então, ao invés dela ficar ali no centro das atenções, o cheguei, todo mundo, que incomoda ela porque ela é introvertida, ela tinha permissão e ela tinha liberdade de ficar lá naquela cadeirinha lá no canto da sala conversando com a amiga que ela gosta muito. Pronto, enquanto o marido está lá toda hora conversando com todo mundo, com 10, com 15 ao mesmo tempo. Então, ele respeitava que ela estava no cantinho dela e ela também respeitava que ele fizesse lá toda a euforia dele, entendeu? Isso é um tipo de julgo desigual, doutor César? Seria, não? Porque, olha só, às vezes o marido... vamos imaginar assim, por exemplo, o cara é um médico, ou ela e vice-versa. Vamos no caso aí que você apresentou. E o cara, às vezes, espera que a mulher seja bem mais sociável. Sentiu quem é extrovertido aqui, né, doutor César? E aí... E sentiu quem é introvertido aqui nesse caso, né, doutor César? E aí o que acontece? Sentiu quem fala mais aqui também, né, doutor César? Não, é porque é um assunto que a gente vai pegando do raciocínio, olha só. Então, nesse caso aí, um ou outro, né, o que for extrovertido no caso, espera um pouco mais. Por isso que eu fiz aquela pergunta com relação a se existe um tipo de melhora nesse lado aí do introvertido. Sei. Porque aí ele seria se sentir bem. Olha, minha esposa aqui, eu estou apresentando a minha esposa aqui, talvez ela seja tão introvertida que nem mal estende a mão para... Aí eu vou fazer a pergunta ao contrário. Existe aí alguma coisinha que se possa fazer para o muito extrovertido dar um... Na verdade, a gente sabe que o limite, né, o equilíbrio é sempre o melhor. Mas, às vezes, a pessoa é aquela que não consegue ficar sozinha nem com ele mesmo. Ele precisa o tempo inteiro estar conversando, telefonando. E aí, como é que é o limite? Como é que a gente faz para encontrar esse limite entre o introvertido e o extrovertido? É difícil esse dosar limite, né? Não se pode dizer assim, 2 horas por dia eu vou falar com as pessoas e 22 não vou falar. Não tem uma regra assim que a gente possa estabelecer para todas as pessoas. Mas é aquilo que eu estava falando, viu, Mídice, Lu e ouvintes? Então, se o extrovertido... Então, os dois vão ter que trabalhar a sua característica básica para poder expandir um pouquinho, né? É sempre assim. Isso não é nem só em relação a casamento, mas em relação à vida empresarial, o patrão e os empregados, né? O bom patrão, ele tem uma empatia com seus funcionários, né? Tanto que uma vez eu trabalhava numa empresa, numa clínica de saúde, e chamamos um empresário que trabalhava com avaliação de qualidade da empresa, né? E ele fez toda uma avaliação com toda a equipe, tinha ali uns 50 funcionários, eu era o diretor médico daquele local, e aí ele falou assim, olha, César, há uma diferença entre chefe e líder. As pessoas seguem o chefe por causa de medo, e as pessoas seguem o líder por causa de admiração, né? Então, quer dizer, o bom chefe é aquele que é um líder, vamos dizer assim, e o bom líder vai respeitar o temperamento de cada um e vai ter essa sensibilidade de perceber que aquele funcionário, aquele colaborador, ele é sensível, então ele vai trabalhar num certo papel, numa certa função, num certo ambiente logístico, geográfico, né? E aquele que é mais extrovertido vai ter outro papel, outra função, outra tarefa. Isso é a mesma coisa com a família.
Então, você tem um filho que é mais sensível e o outro é mais introvertido, outro é mais extrovertido, então você não vai exigir dos dois a mesma coisa. Não pode, não é justo isso, né? Ou você tem um casal, um introvertido e outro extrovertido, então cada um tem que expandir um pouquinho, sim, porque como você falou, poxa, você pode ter um casal que tem uma mulher que nem estende a mão para comentar todo mundo, então essa mulher está muito na dela, muito trancada, ela tem que expandir, mas não expandir para ficar extrovertida, expandir para avançar um pouquinho nesse fechamento, né? E o extrovertido vai ter que, por sua vez, ao invés de terminar o culto na igreja, ficar conversando 2 horas lá com um monte de gente, né? E a família esperando, a esposa está esperando, as crianças estão esperando, enfim. Então tem que controlar isso aí para, pessoal, dá licença, agora eu tenho que sair com a minha esposa, a minha família, a gente se vê depois. Então cada um vai ter que ter uma dosagem. Aí vem uma pergunta interessante que eu fiquei pensando agora aqui. Jesus era introvertido ou extrovertido? Os dois, né? Quando ele estava vivendo aqui na Terra e caminhava ali pelo Oriente Médio, lá na Palestina, ele ficava na dele sozinho ou ele estava só no meio da população? Ele tinha 3 atitudes. Ele tinha extroversão, porque ele tinha momentos de... Ele estava sempre em contato com as pessoas, na grande parte do tempo, né, conversava com todos, mas, em segundo lugar, tinha horas que ele saía só com os 12 e tinha horas que ele ficava só com ele e o pai. Né? É o nosso exemplo. Perfeito. Muito bom. Quer fazer mais alguma pergunta? Mitz, desculpa, Mitz. Não, o assunto é muito interessante. Agora, assunto bom mesmo vai ser daqui a 15 dias. Me casei com alguém diferente. Eita, e agora? Aí é pano pra manga. A gente tem que dar 45 minutos aí. Agora se prepare, doutor César, porque aí vai ser uma sessão de terapia para todos nós. Vamos até dar mais um pouquinho de tempo para o senhor no nosso próximo encontro. Dia 19, dia né? Dia 19 de abril, se Deus quiser. Doutor César Vasconcelos, são 7 horas e 55 minutos. Muito bom a sua presença aqui. Eu sei que o senhor está com uma programação aí, um encontro, não é verdade? Sim. Durante esses dias. É uma semana de psicossomática. Começou ontem, domingo, lá no meu site, né, do meu canal do YouTube, aliás, canal do YouTube, youtube.com/claramenteNT. E vai ficar uma semana de domingo a quarta, sendo que quarta-feira vai ser ao vivo. Eu vou estar ao vivo, vou responder perguntas e respostas. Eu não queria falar sobre isso para não interferir aí na sua programação, né? Não. Mas é tema sobre psicossomática, né? A relação mente e corpo. Até que ponto as pessoas podem sofrer fisicamente por questões de estresse emocional. Então começou domingo, segunda, terça e quarta, sendo que quarta vai ser ao vivo, e essas palestras vão estar gratuitamente disponíveis no meu canal do YouTube, youtube.com/claramenteNT, NT de novo tempo, durante uma semana. Depois vai entrar para dentro da comunidade Claramente, e se você quer saber, o ouvinte quer saber o que é comunidade Claramente, entra no meu site, doutorcesar.com, e ali está tudo explicadinho como você pode participar. Doutor César, muito obrigado por sua participação aqui no programa Novo Tempo. Fala-me. E Lu, se os nossos ouvintes quiserem talvez acompanhar essa semana dele, pode ir lá no nosso site, né? www.novotempoeua.com, e aí liga lá. Doutor César, mas lá vai ter o link site, o link, vai? Perfeito. Então, doutor César, muito bom tê-lo aqui conosco. Estamos aí já ansiosos para o nosso próximo encontro. Esse assunto que vai ser abordado muito nos interessa. E agradecemos profundamente a sua participação e até o nosso próximo encontro.